Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do Pode Testemunhar. Estamos aqui com uma pessoa maravilhosa que já vou apresentar para vocês. Mas antes, eu preciso pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal. Mas vocês já sabem qual é a regrinha, né? Pra gente é muito mais importante que vocês compartilhem a mensagem. Então compartilhem esse vídeo com todo mundo, com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque é muito importante compartilhar a mensagem do Evangelho. E os testemunhos, eles dizem muito a respeito. Então, por favor, compartilhem essa mensagem. O Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados. E agora, sem mais delongas, estamos aqui hoje com Naomi, essa menina maravilhosa que eu amo demais. E hoje ela vai estar dando o testemunho dela pra gente, né? E aí, Mi, como é que você está? Tô bem, né? Tá bem? Na medida do possível, tô bem. Tá nervosa? Pouco. Tudo bem, vai dar tudo certo. Vamos lá. Se apresente um pouquinho, diga pro pessoal de casa quem é você. Bom, eu me chamo Naomi, eu tenho 17 anos. Eu tenho acho quase 2 anos de batismo, sou um bebê na fé ainda, bem bebê mesmo. E como a minha mamãe falou, mais pro meio na vez dela, a gente passa por bastante crise de dificuldades, muito choroso, muitas questões da nossa vida que a gente vai questionar a Deus, né? E essa basicamente sou eu, me resume muito na questão da caminhada da fé. Porque eu sou uma pessoa muito intensa, não assim de elétrica, mas eu sou muito intensa. Tipo, se eu gosto de você, mesmo que eu não demonstre assim na afeição, você vai perceber através de ações, através de palavras. E isso se resume a mim também na minha caminhada cristã, né? Eu sou uma pessoa muito sentimental para isso também, o que não é tão legal, porque a nossa fé precisa ser mais racional. Sim. Né? Mas eu venho aprendendo sobre isso. E assim, né? Nas dificuldades da vida, nos períodos, né, difíceis, Deus vem me ensinando que nem sempre a gente precisa ouvir ou ver, a gente realmente só precisa crer. Mas como está lá no Salmo 103:8, Deus é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor, Ele realmente é. E Ele sempre vem falando e mostrando para mim que está comigo nos pequenos detalhes. E Ele cuida da gente nos mínimos Nos detalhes. mínimos detalhes. Sempre. Então vamos lá, deixa eu te perguntar. Como foi para você esse processo, né, de conversão, desde antes da conversão até o momento da conversão e até hoje? Bom, antes da minha conversão, na pandemia, né, claro, tava todo mundo confinado e tudo mais, eu comecei como é que chama? Tá a palavra em inglês, mas basicamente eu me via diferente no espelho do que eu realmente estava. E eu desenvolvi um transtorno alimentar e uma ansiedade bem grande mesmo. E assim, eu só ficava no quarto, eu não queria saber da vida lá fora. Eu estava também, né, passando por um processo de mudança, não somente, né, emocional, porque eu estava na fase de sair de criança para adolescência, então é uma mudança muito grande e difícil, e preso e tudo mais. E aí ainda estava lidando com um diagnóstico de escoliose, e assim, não foi só o diagnóstico por si, beleza. Mas o fato de eu ter precisado usar um colete para postura também foi muito complicado. Porque assim, o calor que a gente sente hoje na pele já é grande. Imagine com um tubo de plástico em você só podendo tirar por 1 hora por dia, é complicado. É ruim para dormir, é ruim no calor, é ruim no frio, é ruim em tudo. Mas eu sou grata a Deus porque eu tive a oportunidade de usar, né, e não piorou a minha situação. Mas para não fugir muito, passando por essas transições, eu fiquei muito ansiosa e eu comecei a me ver gorda no espelho. Quem me conhece desde pequena sabe que eu sou bem sequinha. Então assim, né, me ver gorda no espelho foi algo bem complicado pra mim, porque eu também sempre me vi magra, sempre me vi naquela forma. E pra mim, ser magra foi bonita. E hoje eu tenho uma mente completamente diferente, né? Eu não penso mais assim. Mas naquela época era isso. Então assim, eu comecei a parar de comer, a me matar de fazer exercício para emagrecer. E por muitas mudanças e muitos processos, eu comecei a ficar bem, assim, eu não posso dizer depressiva porque eu não tenho um quadro diagnosticado, mas eu comecei a ficar bem deprimida mesmo. E com o tempo a minha mãe percebeu isso, né? E ela começou a me puxar para fora do quarto,
Ela percebeu também que eu estava deixando de comer, ela começou a colocar minha comida sentada do meu lado, me fazer comer o último grão de comida que estava no prato. E conversa vai, conversa vem. Palmas pra mamãe. Palmas pra minha mamãe, porque foi ela mesma que me ajudou a sair disso. E eu precisei fazer uma cirurgia, né, de coluna. Quem me conhece sabe, eu tenho acho que 12 a 14 parafusos na coluna e 2 hastes de ferro. E foi um momento assim, quando teve lá um tokenzinho, né, de pedido para cirurgia, eu fiquei muito animada porque era o que eu queria. Eu queria me livrar daquele colete, eu queria me livrar daquele problema, eu queria voltar realmente e ser normal, digamos assim. E quando veio o pedido para cirurgia, eu fiquei muito feliz. Eu estava no ponto de ônibus indo para fisioterapia. Eu detesto fazer fisioterapia. E porque era algo obrigado. Eu amo, gente, fazer pilates, mas eu detestava fazer porque era algo obrigado. Eu tinha que estar lá segunda, quarta e sexta. E não, ainda mais porque era por conta de um problema, não era porque eu queria estar ali. Era por conta de um problema que eu tinha que estar ali praticamente toda semana, todos os dias da semana, me deslocando no calor, com um colete no corpo que eu não podia tirar. Então, assim, é bem sufocante, digamos assim. Né? Exatamente. Então, quando veio, eu fiquei super animada. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu fui animada para fisioterapia. Porque eu sabia que estava acabando. E os dias estavam contados. Exatamente. E eu acho que o segundo dia que eu fui feliz para fisioterapia foi uma sessão antes da cirurgia. Eu sabia que depois eu ia voltar para lá porque eu tinha que fazer a reabilitação, mas eu não precisava mais ficar tanto tempo que eu fiquei. Eu fiquei quase 2 anos fazendo fisioterapia, natação e com colete. Então, assim, é complicado. E no dia da cirurgia, eu passei, eu acho que 5, 6 horas na sala de cirurgia, eu acho. Foi das 9 às 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Foi mais ou menos isso aí. E o médico, né, o anestesista que estava lá, que foi o primeiro médico que teve contato comigo na sala, ele chegou assim, né, falou, ué, essa menina vai fazer uma cirurgia mesmo, que ela tá tão tranquila. Aí, ele disse que nunca viu ninguém da minha idade tão tranquilo para fazer uma cirurgia, ainda mais uma cirurgia, né, que monta e desmonta a tua coluna, tem um risco ali enorme de você não andar mais, você fica assim paradinha. Ainda mais pra mim, que eu sou muito independente. Então, era algo assim, assustador, mas ao mesmo tempo eu tava tranquila. Só que tava tranquila assim. Algumas semanas antes, eu fiquei com um pânico muito grande de morrer. E eu falei, meu Deus, se eu morrer eu vou pro inferno, porque eu não tô seguindo Jesus. Aí complica. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia, assim, eu fui com segundas intenções pra Deus, né? Mas graças a Deus, Jesus me alcançou. Eu fiz minha cirurgia, eu acordei, fui direto pra UTI, eu passei 2 noites na UTI, as piores noites da minha vida também. Horrível, porque é um lugar de muita dor. E as enfermeiras que estavam lá também, eu acho que, como já tem muito tempo de profissão, já não tem mais aquela coisa, né? Poxa, é uma criança que estava fazendo, que eu tinha 13 anos de idade quando eu fiz a cirurgia. É uma criança, tá cheia de dor, né? Enfim, aí era algo bem... como se eu estivesse sozinha. O único momento mesmo que eu me sentia confortável na sala da UTI era quando minha mãe estava. E lá também Deus agia, porque como a gente mora aqui, né, não em Salvador, onde eu fiz, minha mãe teria que ficar fora do hospital. Só que como não tinha como ela ficar fora do hospital, né, porque eu não estava, então eu não podia ficar no quarto, uma enfermeira ajudou ela, junto com a assistente social, que conseguiram colocar ela no quarto. Só que ela não poderia receber alimentação porque eu não estava lá também. Só que minha mãe, era o mínimo, né? Minha mãe pelo menos tinha onde dormir. E aí, quando eu subi também, foi tranquilo, foi muita dor, eu confesso. Foi uma cirurgia assim, de muita dor, porque a forma como é feita, né? Que tem que desmontar a coluna, colocar os parafusos, aplicar de novo, é dolorido. É tipo uma montagem de carro mesmo. Sim. Você se sentiu um Lego. Eu me senti um Lego, sendo desmontado e montado. Foi um processo bem doloroso, mas assim, eu acho que de todos... Eu vi uma menina, né, na verdade, quando eu fui fazer a primeira revisão para trocar o curativo também, que ela não estava nem andando. Eu estava andando, mesmo com dor, e não conseguindo andar direito, mas eu estava andando, ela não estava aguentando de dor. Nossa. E aí eu falei, realmente, a minha recuperação está sendo boa. E assim, como eu sou uma pessoa muito independente, eu não deixei a minha mãe me ajudar para ir no banheiro, só realmente quando eu precisava no hospital, porque eu estava bem inchada, não conseguia andar direito, por conta do peso também. Então eu precisava da ajuda dela para levantar. Mas em casa eu só chamava ela para me levantar, porque eu ia para o banheiro sozinha
E eu não pedi ajuda, eu me apoiava na maçaneta da porta e sentava. Mesmo com dor, eu não pedi ajuda, porque é um certo orgulho que eu tenho, mas porque pra mim, poxa, eu tava indo no banho sozinha ontem e hoje eu não consigo. E, enfim, foi um processo, mas se você me perguntasse, você faria tudo de novo? Eu digo faria. Passaria pela mesma dor, passaria pelo mesmo processo de ser um pouco mais dependente, mas eu passaria por tudo de novo. Só que com uma mentalidade diferente. Eu passaria por tudo de novo porque realmente eu precisava de cirurgia, porque já estava apertando meu pulmão, como foi na área torácica, então eu não conseguia respirar direito. E eu queria realmente me livrar daquele colete. Então, acho que o colete foi a maior motivação. Foi a minha maior motivação. Acho que a fisioterapia eu até aguentaria, mas o colete eu não aguentaria, não. Eu faria tudo de novo, né? E aí, Jesus me alcançou. E depois da cirurgia, eu pegando no celular, né? Eu tinha uma colega e aí ela chegou pra mim assim, você não mandou mensagem pra mim esses dias. Aí eu falei, mana, eu tava no hospital, né? Eu fui fazer uma cirurgia e tudo mais. E aí, conversava bem, depois de um tempo, já caminhando com o Senhor, se não 100% firme, mas já estava nos caminhos, né? Indo, eu senti muito no coração de parar de falar com ela, porque o que minha mãe falava, né, sobre essa pessoa, não necessariamente sobre ela, mas sobre as ações dela comigo, realmente acontecia. Ela sempre me buscava quando precisava de alguma coisa, mas nunca estava ali para me ouvir. Exatamente. Então, assim, não que eu queira essa retribuição, mas e se eu precisasse? Sim. Sabe? E se eu também precisasse de um ombro para chorar? E eu não quisesse conversar com os meus pais na época? E aí eu percebi isso. E aí eu descobri inúmeras outras coisas que acontecia com essa pessoa. Eu prefiro fui da escola, então eu resolvi realmente me afastar delas. Eu senti no coração e eu obedeci, eu me afastei. Já tenho o quê? 3, 4 anos que eu não falo com ela mais. E começou as aulas, né, presenciais de novo, muitas amizades, um ambiente muito hostil, eu digo pra quem é cristão, a escola, a faculdade, o trabalho, é um ambiente assim, sabe? Que é um pouco difícil, é muita oração mesmo pra você ficar bem ali, ficar assim, firme, né? E eu conheci muitas pessoas boas, inclusive. Eu não tenho mais contato com elas, porque cada uma tá numa escola diferente. E Sim. Quem ficou na escola, eu preferi ficar mais afastada por conta de certas coisas que eu vejo e eu não concordo muito. Então, assim, eu sou muito daquela, me diga quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Por mais que você não seja, mas quem não te conhece, te vê num grupo, assim, por exemplo. Eu não fumo, não bebo. E eu tô num grupo com minhas amigas que estão fumando e bebendo. Quem não me conhece e me olha naquele grupo vai dizer, ela faz a mesma coisa. Ou até mesmo, a gente sabe que as pessoas falam muito, né? Até mesmo passar pra alguém e falar assim, rapaz, você não sabe quem eu vi fumando e bebendo. Pois você não tava fazendo nada. Eu tava sentada ali só e tava me fumando e bebendo num bar ainda. Entende? Então, assim, eu preferi ficar mais afastada. Tanto é que hoje na escola mesmo, eu acho que eu só falo com 2, 3 pessoas. A gente acaba afunilando, né, as pessoas que estão ao nosso redor, né, o nosso meio de convívio, para que seja um meio de convívio mais saudável e que glorifique a Deus. Porque até nas nossas amizades a gente precisa glorificar a Deus. Tudo, né? Tudo dá pra glorificar a Deus. Eu lavando a louça, gente. Eu aprendi isso e agora eu lavo a louça bem mais feliz. Olha só. Pois é. E aí eu deixei mais de falar com as pessoas, não só por isso também, né, nessa questão da visibilidade, mas nós somos a média das pessoas que a gente anda. Sim. Então, querendo ou não, as pessoas que andam com a gente acabam nos influenciando e nós também influenciamos. Nós somos seres influenciáveis, né? Exatamente. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Gênesis fala que não é bom que o homem esteja só. Exatamente. Isso não se aplica somente ao relacionamento amoroso, matrimonial, né? Mas também no relacionamento no convívio social. A gente foi feito para viver em sociedade, nós não vivemos sozinhos no mundo. Então é extremamente importante que as pessoas que estão ao nosso redor, a gente faça aquele passar do pente fino, Exatamente. sabe? Até porque a Bíblia também fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu até sei onde foi isso. Quando eu li esse versículo, Coríntios, né? 1 Coríntios 15:33. Olha, 15:33 eu acho que é. Mas eu sei por que aí. tá por aí. Quando eu li esse versículo, eu gravei no coração. E até hoje, se eu vejo uma pessoa que eu convivo,
que faz algo assim, que ela sabe que não é legal, e eu já falei também, né, pra poder ajudar a pessoa, não pra condenar, você tá fazendo isso, seu herege, né? Gente, por favor, eu sou uma pessoa cheia de pecado, Jesus podia muito bem condenar aquela mulher que foi pega em adultério e não condenou, por que eu vou chegar lá e vou dizer, seu pobre pecador, vai pro inferno? Não vou fazer isso, eu vou aconselhar. Se a pessoa quiser receber o conselho, glória a Deus, se não, o que é que eu vou poder fazer? Orar e pedir a Deus Exatamente. que ele alcance, Cada né? um é responsável pelas suas próprias atitudes Sim, e pelas sim. consequências das suas atitudes. Então, assim, Toda ação tem uma reação. exato. Se eu vejo que aquela pessoa continua naquilo, que sabe que ela tá errada, e tipo assim, sabe que os pais também já avisaram, ela continua, eu boto meu pé pra trás, dou um grande passo pra trás. Querendo ou não, você pode até achar, não, mas se eu ficar com essa pessoa, eu posso ser influência pra ela conhecer a Cristo. Nem sempre cai nesse ponto do vigário, porque às vezes a pessoa não quer e ainda vai tentar te puxar pro que é ruim. Acaba que a gente fala muito do julgo desigual num relacionamento amoroso, mas a também amizade se aplica também, aqui, exatamente. né? A gente acaba tendo ali um julgo desigual. Não é que seja pecado a gente ter amigos que não Sim, são cristãos, é mas a gente importante, precisa né? tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que está sendo uma influência, mas a gente que está sendo influenciado. Aí vai lá, cai e diz, Senhor, como é que eu caí? Aí Deus estava ali mostrando, se afasta daquela pessoa. E a gente E a gente não teimando ali, escuta. né? É importante a gente estar atento a isso, né? É a gente ter essa maturidade de falar, poxa, aquela pessoa não é cristã, ela tem comportamentos que não são cristãos, então eu preciso tomar cuidado com isso, Exatamente. né? Para não me contaminar com aqueles comportamentos e me desviar do caminho. Deixa eu te perguntar. Vou te perguntar, deixa eu ver no roteiro aqui. Quando você teve o seu primeiro encontro com Deus? Vou perguntar de novo. Foi nesse momento que eu me afastei mesmo dessas amizades. E começou o ano. Eu já tinha aquele negócio. Eu leio a minha Bíblia todos os dias. Eu preciso também pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho e andar o máximo possível nos caminhos do Senhor. Tanto no momento que me vem, quanto no momento que só tá eu e Deus. Sim, e não adianta nada a gente ser cristão Só por fora. Quando as pessoas estão ao nosso redor, né? Exatamente. Na igreja, vamos dizer assim. Não. Mas no nosso íntimo. Exatamente. Eu acho que é mais difícil a gente ser cristão no íntimo, né? É porque é aqui que a gente vai ser lapidado. A gente tem as guerras ali, os conflitos, os atritos, é ali que a gente. É aí que vai ser complicado. E quando começou a aula, eu acho que eu parei aí depois quando a gente começou a discutir. Sim. Eu conheci muitas pessoas que hoje eu não tenho mais contato, mas porque cada um seguiu seu rumo e outras que eu realmente preferi ficar mais afastada. Mas foi um ano, assim, pra mim foi muito bom. Foi, assim, a minha primeira vez depois de muito tempo na escola. Foi o meu primeiro interclasse. Então, foi a primeira vez, assim, que eu realmente me senti confortável pra estar na frente de todo mundo e ia fazer uma apresentação. Porque eu acho que eu sempre fui aquela que o professor escolhia pra falar, porque eu sempre gravo muita coisa. Então eu era sempre escolhida pra lá falar o texto que estava decorado e pronto. E aí ficava e ia fazer uma apresentação rápida, só isso. Mas pela primeira vez eu escolhi estar ali na frente e foi assim, um ano muito bom, um ano que eu quebrei assim, muitos medos e inseguranças que eu tinha. Sim. Mas também um ano de muito aprendizado, porque assim, Deus me disse não e eu disse sim, depois eu quebrei minha cara e vi que era melhor o não de Deus. O não de Deus protege. Exato, ele protege a gente. Ele sim cuida. Abençoa, o não protege, o espere, nos prepara. É Exatamente. algo que eu guardo comigo o tempo todo. Mas, voltando, para não me perder, foi um ano que eu aprendi muito a escutar o nome de Deus, porque realmente protege. Mas foi mais para esse lado de aprendizado. Em 2023, que eu saí dessa escola e fui para outra, eu aprendi muito mais coisas. Eu aprendi a ser muito mais grata pelos meus pais. Pelo simples fato dos meus pais irem na escola, pelo simples fato dos meus pais me ouvirem, porque teve um episódio que um professor meu, ele me xingou mesmo, né? Ele me chamou de burra. Nossa! Ele me chamou de burra e ele disse que eu não sabia interpretar questões. Só que eu sou uma pessoa que, assim, se me ofender, eu ofendo muito mais. Só que eu não podia mais fazer isso, eu não quero mais fazer esse tipo de coisa. Então eu segurei a minha língua, porque se eu falasse pra ele o que eu tava pensando em falar, eu ia perder a minha razão. A aula dele foi uma no trimestre. Uma. E só foi triângulo. Ué. E eu fiz o triângulo direitinho. Ele falou que eu errei, porque o lado que o triângulo deveria estar
Não era assim, era assim. E aí ele tirou ponto meu por isso. E eu fui questionar ele, por que eu errei isso e isso? E ele tirou uma nota bem baixa. E aí ele chegou, deu risada da minha cara e me chamou disso. Eu falei com minha mãe chegou no outro dia, bem plena também. Minha mãe também provavelmente segurou. Meu pai também, meu pai ia falar também. A mesma coisa que eu ia falar pra ele, meu pai ia falar, só que meu pai não entrou. Quem entrou foi minha mãe foi falar. Foi falar com ele falou a mesma coisa pra minha mãe, você é burra e letrada. E aí minha mãe chegou bem calma e falou, o senhor pode me chamar de burra e letrada se o senhor quiser, porque eu tenho praticamente a mesma idade do senhor. Mas você não pode falar isso pros seus alunos, não. Oxi. Quando tudo se resolveu, ele chegou na sala e pediu desculpa na frente da sala toda, sem citar nomes. E no trimestre seguinte, eu tirei 10 na matéria dele final e depois ele começou a me pedir para poder colocar a nota das outras pessoas no trabalho que ele passou. Olha só. Eu acho que e não precisou ser. Não, eu não precisei humilhar, não precisei soltar o meu Pedro de dentro. Vamos lá, deixa eu te perguntar. Você falou que seu processo de conversão foi há algum tempo atrás, né? Uns 3 anos. Uns 3 anos atrás. Logo quando começou as aulas, né? Isso. Teve alguma coisa em específico que aconteceu, assim, por exemplo, no meu processo de conversão, eu estava num culto, né, numa igreja, não era aqui ainda, e eu só lembro que a mensagem dizia que eu precisava largar tudo que eu tinha, né, todo aquele caminho que eu tinha trilhado e viver um momento novo. Eu precisava disso porque era algo que ia mudar minha vida, enfim. Não vou entrar em detalhes porque eu vou dar meu testemunho, viu, gente? Não se preocupem não, vai ter meu testemunho aqui. Aí eu vou deixar umas surpresinhas pra vocês lá. Mas dando os spoilers. E ali naquele momento, eu senti uma sensação avassaladora de que eu precisava entregar minha vida a Deus. Né? E eu só lembro que a mensagem falava disso porque tinha uma música após a mensagem que falava exatamente isso. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo que eu ainda não entreguei a minha vida ao Senhor? Teve algum momento que assim pra você? E assim, eu tô dando o exemplo pra você, mas é muito particular de cada um. Isso foi o que aconteceu comigo. Sim. Mais pra poder te dar um norte, pra você poder entender melhor a pergunta. Teve em 2022, de madrugada, eu senti vontade de orar, de ler minha Bíblia, e aí eu fui ler. Eu já tinha esse costume de ler todos os dias, então eu já tinha feito meu devocional. Mas aí eu fui ler, era meia-noite e pouca, que minha mãe não me escute. Era meia-noite e pouca, eu fui ler minha Bíblia, e aí eu coloquei um louvor baixinho, porque tava todo mundo dormindo, né? Inclusive meu irmão dorme no mesmo quarto que eu. Aí eu coloquei um louvor baixinho no fundo. E era a música Amar Como Você Me Ama, não sei se você já ouviu. Pois é, de José Júnior. Muito boa. Eu tava ouvindo ela. E assim, chegou naquela parte que não seja apenas uma emoção ou simplesmente mais uma canção. E aí, essa parte me tocou muito e é ela que eu levo todos os dias, né? Que não seja só um choro, que não seja só um louvor que eu tô cantando ou algo assim, que eu leve banal, mas que eu realmente leve a sério. Porque se Cristo não tivesse me alcançado, eu não falo isso de brincadeira, porque muita gente que não me leva a sério, mas se Cristo não tivesse me alcançado, eu não estaria aqui hoje. E não só na igreja, eu não estaria no mundo mesmo. Eu estaria 7 palmos no chão. Sem brincadeira. Porque foi um momento, assim, na pandemia muito difícil, muito doloroso. Eu acho que Deus começou, assim, me dar uma luz no fim do túnel, realmente, quando eu fiz a minha cirurgia. Porque foi quando eu comecei a realmente ver um pouquinho de felicidade. Porque eu não teria mais que fazer a fisioterapia, eu não teria mais que usar aquele colete que eu não gostava. Porque como eu tava me vendo gordo no espelho, e eu fiz o colete naquela época, eu também me via gorda com um colete. Então se eu botava uma camisa, não dava pra eu sugar a barriga pra dentro e ficar magrinha. Porque o colete era de plástico. Então quando eu usava uma blusa, não cobria todo o colete, ficava uma parte pra fora e me incomodava. Porque eu nunca vi ninguém de Asava usando. Sim. Eu nunca vi, na verdade eu nunca vi ninguém em nenhum lugar usando. Eu só encontrei 2 meninas no Instagram. E uma eu acho ela muito... Deixa eu pensar na palavra pra não ofender. Porque não é que eu quero ofender ela, mas eu não acho que uma pessoa consiga ser 100% feliz usando aquilo. 23 horas por dia só tirando pra fazer uma obrigação, que é a fisioterapia e tomar banho. Porque a gente só podia tirar pra isso. Pelo menos eu só podia tirar por 1 hora por dia. Eu tinha que dormir com aquilo, passar o dia com aquilo. Tinha dias que eu passava mais tempo fora. Sem ele, eu tirava mais tempo, porque não dava. Quando eu comia e eu comia um pouquinho a mais, era sufocante, não dava pra respirar direito. Então, assim, era complicado. Então, pra mim, não dá pra você
ser 100% feliz com aquilo e querer estar com aquilo, porque dava a entender pelos vídeos dela que ela queria estar com colete. Pra mim aquilo não existe, porque é doloroso, é desconfortável, porque eu, pelo menos, como eu sou magra, eu não tenho muita massa aqui na costela. Quando aquilo aqui encostava e apertava, porque tem que apertar pra gente subir, porque como é um desvio, um ombro fica assim, né? Então tem que apertar pra subir, aquilo doía. Então, pra mim, não tem cabimento ela querer estar com aquilo. Tinha outra que já dava pra ver que ela não gostava 100%, mas que ela sabia como viver. E ela sabia enfrentar, por exemplo, assim, o medo de andar na rua com o colete à mostra. Eu não sabia, eu não queria. Pra mim, era um incômodo muito grande. Então, assim, realmente foi começando a me dar esses pontos de felicidade, esses pontos de, meu Deus, Deus realmente está cuidando de mim. Foi a partir dali, porque foi a partir da cirurgia que eu vi com quem eu andava, que não era 100% como eu imaginava, eu me afastei e eu conheci novas pessoas, que foram pessoas boas na época, eu não sei hoje como a gente estaria, mas foram pessoas muito boas na época. E assim, eu não tenho o que dizer, porque foi aí que eu comecei. Em 2022 eu ainda tinha um pouquinho de medo de comer certas comidas em certas quantidades. Hoje eu não tenho mais. 2023 foi o ano que eu realmente rompi com isso. E eu não tenho mais medo de comer absolutamente nada em nenhuma quantidade. É claro que eu tenho que comer com medida, né? Porque gula também não é algo legal. Mas hoje eu coloco minha comida, minha mãe vê, não tá... minha mãe senta ali na mesa, eu como, minha mãe só pergunta comeu tudo, eu falo comi, tá tudo bem. Minha mãe não precisa mais ficar do meu lado, porque minha mãe realmente teve um dia que eu guardo na memória. Foi em semana de prova, ainda na online, eu tava estudando. Minha mãe sentou com o meu prato, ela trouxe o meu prato. Eu sentei na mesa. Ela colocou a cadeira do meu lado e me viu comer tudo. Eu deixei um pouquinho de comida no canto. Ela mandou eu comer aquele pouquinho de comida no canto que eu tive que comer e mastigar. E eu acho que assim, foi Deus mesmo que colocou no coração de minha mãe, porque tem gente que vomita, né? Bota o dedo na goela e vomita. Eu não faço isso. Eu não fiz isso porque eu tenho um trauma muito grande com vômito. Porque assim, é incrível. Toda virose que eu pego tem que vir com vômito. Ah, meu Deus. É tenebroso. Daí eu falei, não, eu não vou botar pra fora. Porque se duvidar, eu acho que se eu tivesse colocando o dedo pra fora, Deus ia dizer, vá no banheiro. E ela ia me continuar vomitando e ela ia dizer, não vomite. Porque se você vomitar, você vai comer o dobro. Mas, porque realmente, gente, é uma situação que hoje eu entendo a posição da minha mãe. Eu, naquela época, eu achava que era um absurdo de minha mãe me mandar comer e ficar do meu lado e colocar na comida. Eu achava um absurdo a forma que minha mãe reagiu comigo. Mas hoje eu vejo que como é que você um dia tá comendo normal e no outro dia você vê aquela pessoa sem querer comer, com medo de comer? É algo muito complicado de você realmente entender pra quem tá por fora. Porque é algo que tá aqui. Sim. Tá aqui. Eu me via gorda, minha mãe não me via gorda, minha mãe me via normal. Todo mundo ao meu redor dizia que eu tava bonita, eu não me via bonita. Todo mundo ao meu redor falava a mesma coisa e eu não acreditava. Porque pra mim só a minha verdade importava. Então, nesse dia da música, né, foi realmente o momento que eu disse, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. E até hoje eu permaneço firme, mesmo com alguns balanços. Você nota alguma diferença? Assim, é uma pergunta meio redundante, né, que a gente vai fazer aqui. É uma pergunta meio retórica, na verdade. Mas você nota alguma mudança da Naomi antes da conversão para Naomi que é hoje? Claro! Então me diga aí como eram essas personalidades. Nossa, eu era muito briguenta. Muito briguenta mesmo. E assim, quando eu tinha pensamentos muito diferentes da minha mãe, porque assim, eu ainda tinha alguns pensamentos de movimentos que a gente vê hoje no mundo, né? E naquela época, eu era muito briguenta, porque pra mim só a minha verdade era verdade. Sim. Só o que eu pensava é que tava certo, eu não tava nem aí com o resto do mundo. Deixa eu te contar, isso é mal de adolescente, eu fui assim também. Eu brigava na internet, eu fiz uma discussão que eu tive com, eu não sei se era um menino ou uma menina, pelo nome, eu lembro na época, eu acho que era um menino. Eu briguei tanto com esse menino, mas eu calei a boca daquele menino excluiu o comentário dele do vídeo, excluiu toda a discussão. E não falou mais nada. Eu realmente brigava na internet, eu brigava com a minha mãe, eu brigava muito com meu irmão, eu brigo hoje, mas a maioria das vezes que a gente briga é de brincadeira. É tipo assim, seu não palavrões, tá? Palavras realmente normais. E seu aí, feio. Seu, sei lá. Não sei, gente, porque as palavras que eu uso com meu irmão, assim, ele geralmente se chama de animal. Não com a palavra em si. Macaco, leão, muriçoca, a gente se chama de lagarto. Essa é boa, são palavras bem assim, são animais, são insetos que a gente fica se chamando. Então,
A maioria das vezes que minha mãe vê a gente brincando, ela acha que a gente tá brigando, mas a gente tá brincando, na verdade. E quando eu brigo com minha irmã, é só quando realmente é algo sério. Mas naquela época, nossa, era Qualquer muito coisinha. bem. Qualquer coisinha, qualquer faísca que jogavam assim, eu fazia uma labareda, porque eu não Era me muito segurava, explosiva, eu era né? muito explosiva. E eu era muito mais intensa do que eu sou hoje. Eu era muito mais chorona do que eu sou hoje. Tanto é que pra superar certas coisas que aconteceram comigo, eu fui superar no passado, que aconteceu em 2019. Olha quantos anos? 20, 21, 22, não sei. Quase 4 anos, gente. Que isso, mano? E eu só superei por quê? Por conta dos gritos da minha mãe. Porque a minha mãe chegou, ela me viu chorando. Ela perguntou o que é. Eu falei que não era nada. Aí minha mãe não se contentou. Ela foi a fundo. Eu disse que não era nada. Comecei a brigar. E aí ela foi e disse assim, deixa eu ver o seu celular. Ela pegou meu celular, viu tudo, não achou nada. Ela falou, o que é que você tá chorando? Aí eu falei a situação toda, e começou a dizer. Aí assim, parafraseando, ela chegou pra mim e falou, você ainda tá chorando? Você ainda tá chorando? Ó, quanto tempo! E foi ali que eu consegui superar. E graças a Deus eu superei, porque depois aconteceu algo parecido. E que hoje não me afetou muito. Me afetou assim, parte de eu não querer em certos ambientes. Mas, assim, no meu eu mesmo, não. Graças a Deus, eu superei na hora certa. E depois, e tem algo muito bonito por trás disso, porque no início do ano eu tinha pedido em carta pra Deus, né, que eu superasse isso. Que eu não aguentava mais, sempre tá lembrando disso, sempre tá chorando por isso. Eu não queria mais aquilo. E depois eu superei aquilo. No final de 2023, eu abri aquela carta, por coincidência ou não. E eu vi tudo que eu tinha escrevido pra Deus que eu queria mudar. Tava acontecendo. A comida eu conseguia comer tranquilamente, essa questão, né, eu consegui superar. Outros medos que eu tinha eu também consegui superar. Então, assim, Deus realmente age, Deus realmente cuida muito de nós. Fora isso, de eu ser muito explosiva, algo que mudou muito foi essa questão dos meus medos. Eu sou uma pessoa muito medrosa também. Sim. E eu consigo enfrentar muitos mais dos meus medos do que antes. Tem alguns momentos que eu tenho algumas crises de pânico por conta disso, mas mamãe e meu pai tá ali, né? E aí vão me ajudando, principalmente na questão do evangelho, porque eu me cobro muito. E aí, muitas das vezes, quando eu faço uma oração, eu não sinto que eu fui verdadeira. E se eu não sentir que eu fui verdadeira, eu acho que eu não fui verdadeira. Se eu não sentir que eu tô amando a Deus, eu acho que eu não tô amando. Se eu não sentir que eu tô servindo, eu acho que eu não tô servindo. Entende? Então é uma cobrança muito grande que eu tenho que trabalhar na minha cabeça, mas tá tudo indo bem. Deus é bom, paciente e misericordioso. Sim. Você falou sobre os processos, né, que você passou hoje. Você passa ainda de pânico e tal. Como é pra você, assim? Como é que a fé te ajuda nesse momento? Assim, eu tô perguntando, é uma pergunta capciosa, porque eu me vi nesse momento, até hoje, de vez em quando eu me vejo, assim. A gente sabe que a ansiedade em si, ela é um sentimento, eu não vou dizer bom no sentido de, olha que maravilha, estou com ansiedade, estou feliz. Não, mas é um sentimento positivo, né? Ele não é um sentimento negativo. Só que tem seus níveis, né? A gente sabe que a ansiedade tem seus níveis. Quando ultrapassa as barreiras, aí a gente precisa de um tratamento, né? De um cuidado maior, porque é prejudicial e muito. Mas, como é que a fé, como é que a palavra de Deus, como é que a sua relação com Cristo te ajuda nesses momentos em específico? Bom, eu tive recentemente 2 crises de pânico por conta desse meu medo de estar ou não servindo a Deus verdadeiramente, né? E uma delas, minha mãe que me ajudou, mas na segunda eu realmente senti que eu ia desmaiar. De tanto medo que eu tava sentindo. Sim. Eu realmente senti que eu ia desmaiar. Eu tive que correr pra minha mãe, porque se eu desmaiasse, ela já corria comigo pra outra. Mas na segunda vez eu tava na varanda, eu tava orando justamente sobre isso. E eu comecei a sentir de novo. E eu corri pra sala, porque na sala tinha um sofá, eu podia me sentar e acalmar. E nesse chororô na crise, eu sentei no chão, coloquei a mão na minha cabeça. E assim, aquela sementinha de mostarda, de lucidez e de fé, foi o que me falou. Desça e você vai falar pra sua mãe. Só que meu pai tava lá embaixo, eu não gosto que meus pais me vejam nesse estado, né? Só que minha mãe já me conhece, só que meu pai só me viu chorar o quê? 2 vezes, agora, enquanto a gente estava aqui, 2 vezes, eu acho. Uma foi por conta de uma situação que os 4 estavam vivendo, e a outra, se eu não me engano, eu nem me lembro mais por quê. Eu sei que meu pai só me viu chorando 2 vezes. E aí, eu falei, Senhor, me dá coragem.
me dar coragem para eu descer essas escadas. Eu fiquei naquele vai, não vai, sabendo que eu precisava, mas que eu não queria que meus pais me vissem de novo naquela situação. Vai, não vai, vai, não vai. Aí eu falei, eu quero saber de uma descer as escadas. Aí minha mãe, na escada, tem um corredor, e minha mãe tava nesse corredor. Eu achando que meu pai tava lá fora, cuidando do jardim. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei que eu não estava bem. Meu pai ouviu, meu pai me chamou. Quando eu ouvi meu pai, eu falei assim, socorro. Não porque meu pai seria ruim e brigaria comigo, muito pelo contrário. Mas porque desconfortável. Não me vence na cabeça. Meu pai que nunca me viu chorar, tá me vendo numa crise dessa agora, pode uma crise de pânico, ele tá aqui. Aí ele foi lá, me acolheu, me deu muitos conselhos. E realmente, foi o que tá me ajudando agora. Mas o primordial, assim, uma frase que eu levo, além do Salmo 103:8, que é o que eu guardo sempre que eu tenho uma crise de pânico assim, é lembrar que a mentira, o medo, deturpa a verdade. Porque nesses momentos de crise de pânico, eu sabia da verdade e eu falava os versículos pra mim, mas aquilo entrava por um ouvido e saia pelo outro. Era como se eu não absorvesse. Entrava, mas eu não absorvia. Era como um alimento que a gente come, só que já fosse direto, sabe, saísse da gente. Não entrava. E o medo, o medo, né, ele deturpa a verdade. E é algo que eu tenho guardado comigo, que eu tenho realmente esse medo. Isso me dá uma crise de pânico muito grande, né, sobre se eu tô realmente servindo a Deus, se eu realmente estou amando a Deus, esse perfeccionismo que eu levo comigo. Sim. E é isso que vem me ajudar. Mas enfim, pra gente finalizar então, uma última pergunta que eu gosto de falar. Não capciosa mais, né? Não, essa daqui é mais tranquilinha. É uma pergunta que eu acabo fazendo pra todos os convidados, porque eu acho que é legal essa pergunta. Sim. Que conselho você daria pra esses jovens que estão nos assistindo, para as pessoas que estão em casa nos assistindo? Eu vou falar para jovens, principalmente que estão na faixa dos 14 e 15, porque essa é a fase que a gente já se acha muito mais adulto do que a gente já se achava antes. A gente não é adulto. E seguir Jesus não é não poder fazer tal coisa, ou deixar de fazer tal coisa, ou de, meu Deus, eu não posso ir ali. Não é isso. A gente pode tudo. Foi minha mãe que falou isso também. Foi. A gente pode tudo, só que nem tudo nos convém. E assim, talvez algo que eu faça não convenha a você fazer e algo que você faça não me convenha fazer, mas nós podemos fazer ambas as coisas, sabendo que haverá consequências, se a gente sabe que não é lícito. E assim, deixar de ir a uma festa, deixar de beijar sem compromisso ou deixar vícios que a adolescência infelizmente geralmente traz, não é algo ruim. Seguir a Cristo não é chato, seguir a Cristo não é algo que a gente tem que se encaixar numa caixinha e ficar naquela caixinha. Porque tudo bem que a gente sabe que tem algumas igrejas que tem aquela coisa, né, doutrinas que não estão necessariamente na palavra, doutrinas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Qual a doutrina que você está seguindo? Exatamente. É uma doutrina bíblica, sempre faça essa comparação. Ou é uma na doutrina Batista de homens, né? Então assim, olha, não é só da nossa. Mas voltando para o que eu estava falando, não é seguir a Cristo, principalmente sendo adolescente, não é você deixar sua adolescência, não é você viver numa caixinha moldado, amordaçado. Não é perder a juventude. Não é perder a juventude, muito pelo contrário. Não é você ganhar a sua juventude, você ganha a vida eterna. Olha que bônus. Você não precisa... Ganhar a juventude é o bônus, viu? A vida eterna é o principal. Exatamente. E não é viver assim, não é se colocar numa caixa, virar uma barbezinha ou um Ken e dizer que é tudo perfeito. Não é. Porque o próprio Cristo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E realmente a gente tem aflições. A vida do crente não é fácil. Eu digo dizer que é um pouco mais difícil do que quem está lá no mundo. Só que a diferença é que nós temos alguém para contar. E alguém para além. Gente, principalmente quando você é jovem, que você está naquele turbilhão de hormônios. Que às vezes seu pai e sua mãe não vão te entender, seus amigos não vão te entender. Bota o joelho no chão e ora. Porque assim, né? Acalma, ajuda, dá força, dá vigor. E é o que Eclesiastes fala, né? Viva bem, viva intensamente. Vocês, principalmente jovens, quando ele dá o conselho para os jovens, no capítulo 11 ainda. Vivam bem, vivam intensamente, mas saibam que Deus olhará para suas ações. E ações trazem consequências. Mas ele não fala isso para assustar, ele fala isso para conscientizar. Você sabe muito bem que se você for para um lugar que você sabe que não é bom, vai ter consequências ali. E você sabe que se você for para um lugar bom,
vai ter consequências também. Porque consequência não é só ruim, consequência também é coisa boa. Sim. E é isso, gente. Esse foi o testemunho de Naomi. Agradeço a ela por ter dedicado esse tempo para estar eu que aqui agradeço gravando por o estar testemunho aqui. com a gente. Agradeço a você por ter assistido até aqui. Peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo. Pra gente é muito importante que você compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas, né? E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.